Nós agora chegamos ao momento do ensino da nossa escola bíblica dominical. Já louvamos a Deus, já contribuímos, e nós agora vamos aprender de Deus no Salmo 101. As criancinhas podem se dirigir às respectivas salas, e nós aqui abramos as nossas Bíblias no Salmo 101. Livro dos Salmos, Salmo 101. Está escrito: Salmo de Davi. Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Amém? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, uma vez mais queremos bendizer o seu nome, pois como cantamos, o Senhor é santo, digno de ser adorado, o Senhor é bondoso, Pai querido, nós exaltamos o teu nome, ó Deus Santíssimo. Nesta manhã falaremos de um assunto muito próximo da santidade. Ó Deus, e nós somos pecadores, nós precisamos de Ti. Se olharmos para as nossas obras, a parte de Cristo, quem subsistirá? Ó Deus, Te damos graças por Cristo Jesus, e por causa dele, pedimos nesta manhã, uma vez mais, o Seu favor, que o Senhor se agrade em derramar dos céus Sua graça, que o Teu Santo Espírito aqui presente, ó Deus, possa invadir os nossos corações com a sua palavra e cada vez mais produzir um povo santo, assim como já somos santos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos conceda isso por causa de Cristo, por meio do Espírito, através da sua palavra. Ensina-nos nesta manhã, é o que te pedimos, em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós temos seguido aqui, domingo após domingo de manhã, uma série de ensinos bíblicos a respeito da família. E eu tenho certeza que vocês têm, ao longo de cada semana, buscado aprender de Deus sobre a sua própria família e têm buscado ajustar também possíveis falhas que vocês têm encontrado. A palavra de Deus é rica, santa, e quando nós olhamos para as verdades bíblicas a respeito da nossa família, nós vemos, precisamos nos arrepender de algumas coisas que temos errado, precisamos buscar a perfeição em Cristo Jesus. E então, eu pergunto, como é que você tem lidado com esta questão de buscar a santidade no seu lar? Você tem se esforçado? Tem feito isso de modo bíblico? O assunto desta aula, da manhã de hoje, será justamente por essa busca pela santidade, uma busca pela integridade cristã. Nós vamos olhar para este assunto aí, a partir do nosso Salmo 101.
vale lembrar também que as nossas exposições aqui têm seguido de perto o livro do pastor Davi Merck, esse livro Lar, Família e Casamento. E na aula de hoje, assunto que é tratado lá no livro do pastor Davi Merck também, nós vamos aprender então sobre integridade cristã, sobre uma vida condizente, coerente com o Evangelho. E a gente pode lembrar de alguns sinônimos que nos ajudam a entender aí integridade cristã. Coração sincero, caminho da perfeição, termos que estão aí no nosso versículo 2. Também uma vida santa, uma vida de retidão, um caráter irrepreensível, são sinônimos de integridade cristã, uma vida condizente, coerente com o Evangelho. E o que a gente vai ver nesta manhã é que a integridade, ela é exibida em Cristo, em casa e nas amizades. É em Cristo que nós encontramos a perfeição, a santidade. O nosso Senhor Jesus Cristo viveu uma vida de perfeita obediência, até sofreu o castigo que era nosso. E nisso ele foi o nosso exemplo, exibindo santidade. Mas ele não foi apenas exemplo, é dele que nós recebemos a integridade. Vamos ver sobre isso num primeiro tópico. Num segundo momento, integridade cristã, o caminho da perfeição é exibido em casa. Não trata apenas de um bom comportamento externo, na comunhão da igreja, de um bom testemunho ali entre os vizinhos, mas é no secreto do coração, no convívio ali interno, dentro de casa. A integridade cristã já é exibida e deve ser exibida. Santidade começa em casa. E num terceiro ponto, falaremos sobre as amizades. Com quem é que nós temos gastado o nosso tempo? Quem são as pessoas mais próximas de nós? Será que nos lugares que nós frequentamos, nós temos exibido a integridade cristã, esse caráter irrepreensível? Vamos olhar esses temas todos à luz do Salmo 101, começando então com esse primeiro tópico. Integridade cristã é exibida em Cristo. Vejamos novamente aí o versículo 1 e o início do verso 2 do nosso Salmo. Diz assim: cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Até aqui a leitura do verso 2. Nós estamos diante de um salmo davídico. E como os irmãos se lembram, Davi, ele foi rei, pastor e rei em Israel. Esse salmo trata do compromisso de Davi com a integridade, com esse caminho aqui da perfeição e da retidão. E Davi, na sua condição, ele está falando como um rei que olha para a cidade como um todo. Versículos finais vão falar da cidade que ele governava, sobre a qual ele era rei. Mas ele também fala não só sobre a cidade que ele governava, fala, e isso transparece do texto, sobre o seu palácio, os seus funcionários, os servos que estavam diante dele, mas fala também de uma maneira mais íntima sobre a sua própria casa, a sua própria família, nesse compromisso de integridade cristã. Começamos perguntando, então, olhando para esses dois versículos aqui. Qual é a origem da integridade, da santidade, do caminho de retidão? Qual é? Você consegue enxergar no texto? O salmista, ele começa louvando a Deus, dizendo que vai cantar, vai proclamar a bondade e a justiça de Deus em seu reino. Ou seja, o salmista reconhece que o ponto de partida para uma vida íntegra, que é o assunto do salmo, é o próprio Senhor, a bondade do Senhor, a justiça de Deus. Rei, o grande rei, Deus, é o modelo de bondade e justiça que o rei Davi pretende seguir em seu governo ali. Mas não é apenas modelo de bondade e justiça, é também o fundamento, é também aquele que concede essa vida
de integridade. A origem na bondade e na justiça de Deus. Mas o que é que significa a bondade de Deus aqui? O salmista usa essas duas palavras. E a gente vai olhar de perto agora essa palavra bondade, a origem da integridade. A palavra original, ela é teologicamente rica e central no Antigo Testamento. Ali tem as letras do nosso alfabeto. A palavra original, hesed, hesed, a bondade e a justiça de Deus, a hesed e a justiça de Deus. Fundamento da integridade, da perfeição. E se a gente olhar, então, esse vocábulo original, a gente vai ver que é mesmo um termo rico, porque o nosso tradutor aí, na versão da ARA, ele usa diversas palavras em nossa língua para traduzir uma só palavra lá do hebraico, do original. Se a gente percorrer a Bíblia, a gente vai encontrar mais de 200 menções a hesed de Deus. Hesed, misericórdia, bondade, graça, benevolência, amor, beneficência. É a manifestação do caráter de Deus. Um caráter rico, completo em seus atributos, que a gente nem consegue descrever com só uma palavra. A gente precisa de todas essas palavras na língua portuguesa para falar da hesed de Deus, essa bondade, amor, misericórdia de Deus. Por exemplo, outro salmo que Davi usa essa palavra é lá o Salmo 23, quando ele enxerga Deus como um bom pastor. Ele diz naquele salmo sobre Deus que é pastor, hesed e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Vejam que bondade duradoura, né? Bondade e misericórdia, hesed e misericórdia, todos os dias. Mas também lá no Salmo 103, e no Salmo 103, traduzido como misericórdia. Mas a hesed do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. O fundamento da integridade, da santidade, para Davi, é essa bondade, essa misericórdia, a hesed do Senhor. Percebam como ela é duradoura. Lá no Salmo 23, todos os dias, de eternidade a eternidade. Como pode ser Deus tão favorável a nós, assim, com um compromisso inabalável, inquebrável com o seu povo? A gente precisa recorrer, então, em último lugar, para o Salmo 89, para ver o que foi que Deus falou a respeito de Davi e sobre essa hesed. Ele disse sobre Davi no Salmo 89, conservar-lhe-ei para sempre a minha hesed, e firme com ele a minha aliança, farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Salmo 89, versos 28 e 29. Sabe por que esse termo é tão profundo e tão importante para cada um de nós e para esse assunto da integridade? Porque é um termo que trata do compromisso de Deus com o seu povo. Foi o compromisso de Deus com Davi, de firmar uma aliança com ele, e não só com Davi, mas com o filho maior de Davi. Foi dito a Davi, no momento da aliança, e o Salmo reflete isso, que Deus faria durar para sempre a descendência de Davi. Um filho de Davi se assentaria no seu trono. Não faltaria alguém para governar o povo de Deus. E esse descendente, como nós bem sabemos, é Cristo. Ou seja, a bondade de Deus aqui nesse salmo, essa bondade que é o fundamento da vida de cada um do povo de Deus, é a bondade pactual, aquele amor fiel e eternamente duradouro de Deus que cumpre a sua aliança. Davi, quando pensa em integridade cristã, em santidade, em governar bem o seu próprio palácio, ele lembra da bondade pactual de Deus. A bondade que é modelo para o rei governar. E a bondade que é também a origem de toda a santidade e a integridade.
Meus queridos irmãos, essa é a origem para cada um de nós aqui também, da integridade em nossos lares, em nossa família, para cada um dos crentes. Você, marido, é o profeta, sacerdote e rei do seu lar. O profeta é você que tem o dever de ensinar sua família quando estiverem no lar. É você que é o sacerdote que intercede por sua família, a exemplo de Jó, como já aprendemos aqui. E você é o rei do seu lar. Aquele é o seu palácio. E nós somos convidados, olhando aqui para o rei Davi e para Deus, que é rei, a estarmos firmados nesse compromisso, nessa aliança. Um compromisso que é exemplo para nós, da bondade de Deus, mas que é também todo o fundamento para que a gente busque ter famílias mais santas, mais coerentes, condizentes com o Evangelho. Lembrem-se da bondade de Deus, da aliança de Deus, ao buscarem o caminho de perfeição. E quando é que a gente vai alcançar esse caminho de perfeição? O nosso verso 2 aqui, o salmista, Davi, ele diz que estava percorrendo o caminho da perfeição. E ele chegou, ele alcançou essa perfeição. O que nós temos aqui no nosso texto é Davi ancorado na bondade, na aliança de Deus e em sua justiça, percorrendo o caminho da perfeição. Mas o salmista fixava sua esperança num caráter irrepreensível e logo ele descobriu que essa vida santa era como uma miragem no deserto. A sensação que dá aqui é que ele está percorrendo o caminho, mas ele não conta que chegou no destino final como uma miragem no deserto. Quanto mais ele se aproximava da perfeição, mais distante o alvo parecia. Quero ser santo, justo, bondoso, quero ser equilibrado na forma de governar o meu palácio e o meu reino, imitando a Deus, supremo governante. E nós queremos ser santos, bondosos e justos em nossa família. Mas quando é que a gente vai alcançar essa perfeição? A sensação que dá é essa. De modo que, se você olhar aqui no nosso verso 2, ele está percorrendo o caminho e, de repente, é como se ele gritasse: quando virás ter comigo? O salmista, nesse caminho, chama a própria perfeição. Davi, ele precisa que o próprio Deus, que é perfeito, bondoso e justo, venha até ele. Quando virás ter comigo? Davi está seguindo a perfeição, mas ele precisa que a perfeição, que é Deus, venha até ele. Esse é um grito, um pedido de socorro, por assim dizer, um desejo de encontrar-se com Deus, bom e justo. Um desejo muito semelhante ao de Paulo. E Paulo, no Novo Testamento, ele nos dá a resposta a essa pergunta aqui. Quando virás ter comigo, ó Deus perfeito, bondoso e justo? Paulo perguntou assim, ele afirma: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, o corpo que peca, que desobedece, que ainda não é perfeito? E qual é a resposta? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 7, 24 e 25. Deus, perfeito, bom e justo, já veio ao nosso encontro. Deus, o Filho, se encarnou, viveu uma vida de perfeita obediência ao Pai e até levou o nosso castigo. A suprema bondade, Deus justo, Deus que é perfeito, veio ao nosso encontro. Esse é o assunto da aliança de Deus vindo em favor, resgatando um povo para si, fazendo esse povo santo, para que nós vivamos uma vida de integridade cristã. Então, a origem da integridade é a aliança, e nós encontramos a integridade no próprio Senhor Jesus Cristo. O que isso significa para nós no nosso dia a dia? É que gratidão e não culpa é o combustível da vida cristã. Meus irmãos, para você que tem tentado alcançar uma vida santa, você que tem ouvido aqui sobre a família cristã, encontrou falhas na sua própria casa e tem tentado corrigir isso, lembre-se, a nossa justiça depende única
e exclusivamente de Cristo e da sua obra na cruz por nós. Lembre-se do seu batismo. A nossa identificação com Cristo, representada no batismo, nos lembra de que nós fomos crucificados e ressuscitados com Cristo. A vida que nós vivemos agora é a vida de Cristo sendo vivida em nós. Nós somos, simultaneamente, justos e pecadores. Somos pecadores, temos encontrado falhas em nossa família, temos tentado ajustar as coisas à medida que as exposições caminham aqui aos domingos. Somos pecadores, mas simultaneamente justos. Aos olhos de Deus, por meio de Cristo, nós já somos santos e justos. E fomos chamados a ser santos. Esse é o fundamento de toda a nossa busca pela perfeição e pela integridade cristã. É a vida de Cristo sendo vivida em nós. Então fica a pergunta: você tem se esforçado de modo bíblico para alcançar a integridade e a santidade? Nós nos enganamos quando passamos a imagem de que uma vida santa vem pelo esforço humano, tentando um pouco mais. Tentando um pouco mais. E tentando um pouco mais para que finalmente Deus se agrade de nós. Queridos, por causa de Cristo, Deus já se agrada de você. E você tem que se esforçar sim, e se esforçar muito, através dos meios de graça, de tudo que procede da palavra de Deus, para obter santidade. Mas esse esforço é movido pela gratidão e não pela culpa. Esse é o modo bíblico de se esforçar, de que nós agradamos a Deus por causa de Cristo, e de que é certo que nós alcançaremos esse caminho da perfeição por causa de Cristo, que veio ao nosso encontro. Então, se a gente nessa manhã vai falar de algumas coisas práticas, de como representar a Deus no nosso lar, a gente precisa partir desse ponto, que a integridade cristã é exibida em Cristo. Ele é o exemplo, mas é por causa dele que nós somos capacitados também a viver uma vida de retidão. A gente não pode se esquecer disso, porque senão os mandamentos aqui não passarão de uma lista de regras que você não conseguirá cumprir perfeitamente, e quando você fracassar, você vai ficar desesperado. O nosso fundamento é Cristo, o nosso exemplo, mas aquele também por meio de quem nós recebemos no presente a santificação. Santificação, integridade, que começa em casa. Vejamos agora aí a continuidade do verso 2 até o versículo 4. A integridade cristã é exibida em casa. Continuando o verso 2. Portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Aqui, o salmista expressa agora o profundo desejo do coração dele de exibir a bondade e a justiça do Rei Divino. No contexto da sua vida mais íntima, começando do lar, lá no palácio de Davi. Ele começa em casa, porque é em casa, justamente em casa, que nós revelamos a realidade de quem nós somos. Quem das pessoas nos conhece melhor aqui? Os nossos amigos do trabalho? Ou será que a nossa esposa, o nosso cônjuge? É em casa que a integridade começa, e é em casa que a gente revela quem a gente realmente é. E é em casa, no coração, no mais íntimo, que nós devemos também exibir integridade, essa bondade e a justiça. E veja, uma aplicação para nós. O homem de Deus, ele não é necessariamente aquele que entrega folhetos evangelísticos a todos que ele encontra. O reavivamento verdadeiro, ele vem quando o Espírito Santo de Deus usa a palavra de Deus para nos conformar à imagem dele. A gente deve estar muito preocupado com o que a gente faz na nossa casa.
Como que você descreveria uma pessoa santa? Qual é a imagem que você tem de um crente santo que busca a Deus? Será que a gente já está bastante contaminado com o ensino de falsas igrejas? Que o crente santo é aquele que grita e que se exibe no momento do culto, que dá glórias, aleluias, pessoa que pula e que vai sapatear, a pessoa que está sempre, então, entregando folhetos evangelísticos, está sempre falando de Deus, mas que, quando em secreto, revela ser um mau caráter. É esse o exemplo de santidade? O Senhor Jesus Cristo, ele condenou os fariseus, que eles gostavam de parecer justos diante dos homens. Os fariseus foram até chamados, pelo Senhor Jesus Cristo, de sepulcros caiados, bem enfeitados ali por fora, pintadinhos de branco, mas por dentro, ossos, odor de morte, sepulcro, bem enfeitado, mas não passava de mortos, não tinha vida espiritual. Essa era a condição dos fariseus, que gostavam de orar em pé, nas praças e nas sinagogas, ou em voz alta. Não é esse o exemplo de integridade e de santidade que nós devemos exibir e imitar. Nós devemos sim evangelizar, os nossos cultos devem ser calorosos, mas santidade não é só essa exibição externa. O verdadeiro reavivamento começa no lar, e é sobre ser conformado à imagem de Deus. Se a gente comparar com Efésios, lá no capítulo 5 e no capítulo 6, a gente vai encontrar qual que é a verdadeira imagem cristã de alguém cheio do Espírito. O que é alguém cheio do Espírito, segundo o Novo Testamento? Quando a gente compara lá com Efésios 5 e 6, a gente vê que o verdadeiro reavivamento trata-se de mulheres que respeitam seu marido e seguem sua liderança. Homens que, em vez de oprimir sua esposa de forma insensível, sacrificam-se, abrindo mão de supostos direitos para servir a sua família. Filhos que honram e obedecem a seus pais em vez de xingá-los, resistir a eles ou ignorá-los. Pais que investem em seus filhos, discipulando-os e disciplinando-os. Isso que é ser cheio do Espírito. Texto que já foi pregado aqui na nossa igreja, de Efésios capítulo 5 e 6. Precisamos nos lembrar da verdadeira santidade, que começa no coração, começa em casa. Mulheres, homens, maridos e esposas, filhos e filhas, exibindo a Cristo em cada uma de suas funções, tarefas e papéis no lar. E se a gente for pensar de modo prático, então, na nossa casa, não só num falso exibicionismo cristão, se a gente for pensar na nossa casa, o que a gente precisa hoje, mais do que nunca, é de famílias corajosas para enfrentar a maré dessa multidão pecaminosa. Nós precisamos ir contra a multidão que tolera o mal dentro da própria casa, que baixa a guarda e dá ao diabo livre acesso aos seus filhos. Nós precisamos ser diferentes do mundo e diferentes até mesmo daqueles que seguem uma falsa religião, uma religião farisaica. Nós não podemos tolerar o mal dentro da nossa própria casa. Nós não podemos, nem devemos sair do mundo, mas nós não precisamos trazer o mundo para dentro da nossa casa. E como o assunto aqui é família cristã, a gente vai olhar então para o compromisso de Davi em exibir integridade e vai ver pelo menos uma aplicação do que Davi disse aqui, uma aplicação para dentro dos nossos lares. Então, de modo bem prático, sabe o que esses versículos significam para nós aqui? Que a gente não deve assistir o que não presta. Esse compromisso que Davi faz aqui, de exibir a bondade e a justiça de Deus, tem enormes implicações para o nosso entretenimento, para aquilo que a gente faz no momento de lazer,
Isso porque o salmista, ele pôs um filtro sobre os seus olhos para não ter que contemplar o mal. Vejam os versículos que nós lemos aqui e os outros que estão mais adiante. O salmista diz que não colocaria coisa injusta diante dos seus próprios olhos, é o que está no verso 3. No verso 6 ali, ele disse, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. E por fim, no verso 7, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Vejam que compromisso com a integridade. O salmista, ele está bem consciente de que as coisas que ele olha, que ele aprova, que ele tolera perto de si, têm estreita conexão com a santidade, com a integridade, com bondade e com justiça. Além disso, ele é bastante enfático, porque ele disse no nosso verso 3 aqui, a respeito dessa maldade toda que ele poderia encontrar na cidade, ele disse, nada disto se me pegará, no verso 3, ou seja, não se grudará em mim. Davi não permitiria isso, nem no seu próprio lar e nem na cidade. Ele era o governante, então, apenas lembrando aqui, ele estava disposto a limpar a cidade de Deus dos homens maus. Esse é o contexto aqui do rei que exerce justiça, mas ele começa em casa, como a gente está vendo aqui. Começa com o próprio coração e com o próprio lar, e não permitiria que nada disso estivesse tão fixado nele. E daqui, então, dentro dessa aplicação, nós precisamos lembrar sobre os nossos olhos. Cenas de filmes, imagens de revistas, elas ficam gravadas no nosso disco rígido cerebral e dificilmente se apagam. O que é que você tem assistido em sua casa? Como é que você tem gastado o seu tempo? Você tem um compromisso com os seus olhos de aborrecer aquilo que é mal, de colocar diante de si o que é belo, justo e bom? O segredo unânime da palavra de Deus é fugir da imoralidade, da perversão. Quando nós estamos, então, assistindo a TV, olhando o celular, entregando tablets para os nossos filhos, que quer que seja como entretenimento que envolva os nossos olhos, a gente precisa ter esse compromisso do salmista aqui, do verso 4 que nós lemos. Eu não quero conhecer o mal. Queridos, foi a curiosidade de Adão e Eva para conhecer o mal que os levou à queda. Como é que a gente tem lidado, então, com as coisas que a gente tem observado, as coisas que a gente tem assistido? TV, celular, tablet, as coisas que a gente tem tolerado diante de nós. Não devemos assistir ao que não presta. Nós não podemos ter uma curiosidade perversa. Muitas vezes nós queremos saber os detalhes sangrentos das últimas notícias, ficamos viciados em notícias ruins. O salmista rei, ele não queria conhecer a sujeira do mundo, ele refreava a curiosidade perversa. Queridos, uma coisa é estar bem informado, outra coisa é você começar o seu café da manhã ligando a TV para saber o que foi que aconteceu de mal no mundo, qual que é a briga do dia, qual que é a discussão, qual que é o problema político, quais são as tragédias que envolvam acidentes de atropelamento, o que aconteceu na última noite no meu bairro, quem foi que morreu, qual casal que brigou, deu em morte a briga do vizinho ou não? Nós não podemos ter uma curiosidade perversa. Uma coisa é estarmos bem informados e usar do nosso lazer, do nosso entretenimento, para sabermos das notícias do mundo, o mundo que nós devemos evangelizar. Mas uma coisa bem diferente é essa curiosidade perversa. E o que a gente diria então das nossas criancinhas? Quando a gente deixa os nossos filhos gastando tempo e tempo com coisas que não prestam. Eu já vi criancinhas, não da nossa igreja, mas criancinhas lá com o celular, e quando chega o adulto perto, vira o celular, sabe? Esconde. Está vendo o que não presta, ou coisa inútil, ou coisa realmente má.
nós não devemos entregar as nossas criancinhas, a nossa família, à sujeira do mundo. Precisamos ter um compromisso com os nossos olhos e não assistir ao que não presta. Esse salmo tem enormes implicações para o nosso entretenimento. Devemos nos divertir, devemos aproveitar do lazer, mas tudo dentro de uma visão bíblica, da criação, da queda, da redenção. Nós vivemos num mundo caído e devemos tomar cuidado com a sujeira do mundo. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo quem nos lembrou da importância daquilo que a gente olha, de como a gente interpreta as coisas. Ele nos diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem maus, corpo em trevas; forem bons, corpo em luz. E ainda, Paulo incentivou os filipenses como gastar o tempo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Integridade cristã começa no lar, começa no nosso entretenimento, por exemplo, com aquilo que a gente observa, aquilo que a gente aprova ou não, e como a gente tem tratado os momentos de lazer e de diversão dos nossos filhos. Mas integridade cristã se estende também para além das nossas casas. Tem tudo a ver com as nossas amizades, com quem a gente anda, quem frequenta a nossa casa, quem são os nossos colegas. E esse é o terceiro ponto. Vejamos aqui os versos finais deste salmo. Dizem assim: ao que às ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Versos 5 a 8. Amados irmãos, vejam o compromisso do salmista. Ele lista aqui 4 tipos de pessoas que ele excluía da sua convivência: fofoqueiros, os caluniadores, os arrogantes, o pessoal soberbo, os enganosos que usam de fraude e os mentirosos. E fica-nos a pergunta, nessa busca pelo caminho da perfeição, esse tem sido o nosso compromisso também? Filhos, com quem vocês têm andado na escola? Com os mentirosos? Um convite para você faltar à aula, enganar seus pais, eles não vão ficar sabendo mesmo. É com esses amigos? Você tem cedido ao convite deles para mentir, enganar os seus pais? E vocês, adolescentes, têm andado com os enganosos, que usam de fraude? Na sua faculdade você está disposto a obter um diploma, ainda que por meio de fraude? Sim, agindo de maneira perversa, pecaminosa e maldosa, quando faz as suas provas e usa de engano com o professor, consigo mesmo, com os seus pais. E vocês, mulheres, quando vocês vão para o salão de beleza, fazer as unhas, cortar os cabelos, com quem que vocês estão conversando? Davi, ele não queria ficar perto dos fofoqueiros, dos caluniadores. Pense bem, o que é que as mulheres com as quais você se depara no dia a dia, o que é que elas têm dito? São coisas que edificam? Ou são calúnia, difamação, fofoca? Você tem aprovado as coisas que elas dizem? Isso tem entrado no seu coração? Você tem concordado com isso? E vocês, homens, maridos, o exemplo e o herói de vocês são os arrogantes, o seu patrão que te humilha e é bravo com você. Você quer imitar o seu patrão na sua casa, quando você vai falar com a sua esposa e com os seus filhos?
Davi não era assim, não desejava ser assim. Ele tinha um compromisso de não incluir na sua convivência esse tipo de pessoa. O alcance da santidade e da integridade para um rei que governa um palácio, uma cidade, é muito grande. Mas lembre-se, santidade e integridade cristã começa no seu lar. O seu lar é o seu palácio. E os seus amigos são os amigos de você que é rei na sua casa. Você, esposa, auxiliadora, e você, filho, na condição ali do povo de Deus, da família de Deus. Com quem é que a gente tem andado? Essas pessoas devem ser excluídas da nossa convivência. Devemos sim evangelizar o mundo, mas isso é muito diferente de ser influenciado pelo mundo e de conviver com o mundo. Ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Rejeitar essas coisas, essas pessoas. Mas enquanto isso, não somente de forma negativa, o salmista, vejam, nós lemos aqui, ele também tinha um compromisso positivo. E o compromisso positivo dele era procurar cercar-se de pessoas chamadas fiéis e perfeitas. Não é isso que está aí no verso 6? Em outras palavras, o salmista, rei ali, mantinha um padrão ético e moral muito alto. Poderíamos dizer, a título de aplicação, que os seus negócios não foram contaminados pela sujeira de sócios sonegadores, seus advogados, por assim dizer, eram homens íntegros, seus conselheiros, pessoas humildes e fiéis a Deus. Devemos, além de rejeitar aquilo que é mal, buscar o que é bom. O homem de Deus, ele é conhecido não somente por aquilo de que ele foge, mas também por aquilo que ele coloca como alvo. E o nosso alvo, em termos de integridade, de perfeição, de um coração sincero e de integridade, é buscar os fiéis da terra. Queridos, os seus amigos, aqueles com os quais você deve ter estreita comunhão, estão aqui. É com o povo de Deus que a gente deve se relacionar de modo mais íntimo. Nós não podemos ter um compromisso tão estreito e recíproco com os de fora, com os incrédulos. Isso seria julgo desigual. Julgo desigual num contexto tanto de comércio, quanto de casamento, casar-se com um incrédulo, mas também em um sentido de amizade, um compromisso de interdependência com o descrente, a ponto de que você influencia o descrente e é influenciado por ele. Isso é julgo desigual. Nós devemos ter um compromisso de andar com os fiéis da terra, crentes. Somos pecadores, sim, mas simultaneamente justos. E estamos no caminho da perfeição e da obediência. Por nosso próprio mérito, esforço? Não. Por causa de Cristo. Estamos sendo santificados. Então, tem esse duplo compromisso de excluir essas pessoas más da sua convivência estreita, mas de incluir também a comunhão cristã. De influenciar positivamente, de ser influenciado pelos crentes aqui da nossa igreja local. Tenha esse compromisso. Era o compromisso de Davi a nível palacial, a nível de governo da cidade, mas deve ser o nosso compromisso aqui, não menos importante, a nível do nosso lar e da nossa igreja local, do povo de Deus. Santidade começa em casa e passa pelas amizades, de modo que nós não devemos dar atenção às más conversações, porque elas corrompem os bons costumes. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão ser perversos todos os seus servos. Ou seja, se o marido usa de engano no trabalho, seu filho vai querer usar de engano, de mentira na tarefa de casa. São implicações para o nosso lar. Ou, quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Com quem a gente tem andado? Ande com os crentes, ande com o povo aqui da nossa igreja local. Torne-se sábio por causa de Cristo, por causa do Espírito atuando na igreja. E ainda, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Provérbios 27, 17. Devemos ter um compromisso de exibir integridade nas amizades,
fugindo das más conversações e das pessoas más, e tendo esse compromisso com os nossos amigos, verdadeiros amigos, os crentes em Deus. Em resumo, meus irmãos, o que é que foi que nós vimos na aula de hoje? E agora somos convidados a prestar bastante atenção a esse breve resumo. Essas qualidades de integridade são impossíveis para nós em nossa própria força. Foi isso que a gente viu. Quanto mais andamos na luz de Cristo, mais manchas do pecado nós percebemos em nossa vida. Perfeição é impossível nesta vida, mas é o nosso alvo. Cristo em nós, a esperança da glória. Deus nos chama para uma vida de integridade nas duas esferas que mais formam o nosso caráter: em casa e com os amigos. Por fim, integridade cristã é a vida de Cristo sendo vivida em nós e por meio de nós, a começar em casa. Oremos. Ó Senhor Deus, te agradecemos pelo ensino da sua palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Te agradecemos pelo Senhor Jesus Cristo, por seu Santo Espírito, pela sua palavra. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, ó Deus. De fato, nós não temos um palácio para governar ou uma cidade inteira, mas nós temos, ó Deus, a família, aquilo que é de mais importante que o Senhor colocou sob nossa responsabilidade e com nossa família amada, importante, a maior instituição do Senhor para os casais, para o povo do Senhor, enquanto igreja. Nós queremos com nossa família glorificar ao Senhor, sim, na nossa casa, nos amigos, as pessoas que convivem com a gente. Ó, meu Deus, nos conceda isso, que possamos ser um povo que exibe uma vida condizente, coerente com o seu Evangelho, que exibe as perfeições de Cristo. Trabalhe em nós, trabalhe em nosso favor, ó Deus, que nós possamos, no devido tempo, alcançar a santidade, ó Deus, que possamos perseverar em fé, em esperança e em amor, crescendo em Cristo, até aquele dia em que o Senhor completará a sua obra em nós, que teremos corpos renovados, numa cidade renovada, numa família e num povo renovado, para glorificar o Senhor por toda a eternidade, quando não mais pecaremos, nem desagradaremos ao Senhor, mas vamos sim viver em perfeita obediência, glorificando o Senhor na luz de Cristo. Pedimos isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.